Unidade 1 Cultural Identity. Aula 4 Revisão e avaliação. Good afternoon, boa tarde a todos os alunos e teachers que estão aí acompanhando as nossas transmissões e aulas, ok? Estamos iniciando aqui mais uma aula de língua inglesa. Hoje nossa aula de revisão, né? Seguido da nossa avaliação, ok? Vocês vão ter mais uma oportunidade de revisar todos os conteúdos das nossas aulas, né? Dessa unidade número 1, ok? Então fiquem bem atentos aí que nós vamos rever de uma maneira bem mais fácil, né, para que vocês possam memorizar os conteúdos e fazer uma boa avaliação. Vamos começar a nossa revisão então. Ok, então estão preparados para a nossa aula? Vamos então para a nossa primeira atividade, Picture Noticing, para que a gente possa introduzir o vocabulário que vai ser revisado. Vamos acompanhar então a próxima imagem. Bom, nós vimos durante a semana, né, essa imagem aí. Vamos verificar se vocês lembram, né? Tentem lembrar aí o que está acontecendo. Where is Pedro, gente? Where is Pedro? Onde que o Pedro está? He is at school ou he is at home? Observem aí a imagem e verifiquem agora a resposta. He is at school, né? Ele está na escola, né? Esse daí é um ambiente escolar, ok? Observem bem a imagem do Pedro novamente, ok? Agora temos mais uma pergunta. Ela vai perguntar o quê? How is he? How is he? Como ele está? Como que o Pedro está? He is sad ou então he is happy? Eu não vou traduzir para vocês, que a gente já viu. Quero que vocês forcem a memória de vocês aí. He is sad ou he is happy? Pensaram? Então vamos ver qual é a resposta. He is happy, ele está bem feliz, né? Com um sorrisão ali no rosto, né? He is happy, ele está feliz. Letter A significa sad significa triste, tá? He is sad, que é o oposto de happy. Ok? Temos mais uma pergunta e essa pergunta vai ser muito importante, porque vamos relembrar justamente um vocabulário daqui a pouco sobre essa pergunta, né? What is Pedro's nationality? Qual é a nacionalidade do Pedro? Observem a camisa que ele está ali usando, vestindo, né? Isso vai dar uma dica. Pedro is Brazilian ou Pedro is Mexican? Qual das duas opções vocês lembram que o Pedro é a respeito de nationality? Vamos ver então qual é a resposta correta. Pedro is Brazilian. Pedro é brasileiro, como ele está usando aquela camisa ali, né, do Brasil, justamente para dar uma dica para vocês sobre essa resposta aí da nationality, da nacionalidade do Pedro, ok? Bom, falando em nationalities, falando em nacionalidade, né, os adjetivos pátrios, vamos agora desenvolver um diálogo chamado Where are you from? De onde você é? Ok? Vamos trabalhar alguns países agora. Prestem atenção no VT novamente aí. Hey, you are a newcomer, right? Yes, I am. I am in New York to study. What are you doing here? I am here to study English. Are you happy? Yes, I am happy. I just love English. That is really cool. Let's be friends and I help you to learn. Então, gente, vocês acabaram de acompanhar ali um vídeo, né, entre a Dani e o Pedro. Eles estão conversando sobre alguma coisa. Vamos relembrar então o que eles estavam conversando nesse diálogo. Vamos ver a próxima imagem agora com as principais expressões desse diálogo, né? Quem não teve a oportunidade, ou esqueceu, ou não conseguiu copiar, né, essas frases durante as nossas aulas, aproveitem aí e verifiquem se está tudo correto, né? Corrijam se estiver faltando alguma letrinha, alguma palavra, essa oportunidade para vocês aprenderem um pouco mais, né? Para vocês aumentarem o vocabulário de vocês, esse Vocabulary Bank, ok? A frase, eu tenho 6 frases aí que são frases do diálogo, então acompanhem o que significa aí cada uma delas. You are a newcomer, right? Você é novato, certo? O que mais que eu tenho? What are you doing here? What are you doing here? O que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo aqui?
A terceira frase, I am here to study English. Eu estou aqui para estudar inglês. I am here to study English. Próxima frase que eu tenho é, Are you happy? Are you happy? Você está feliz? E aí depois eu tenho a sentença, né? A frase, That is really cool. That is really cool. Isso é muito legal. E a nossa última frase do diálogo é, I help you to learn. I help you to learn. Eu ajudo você a aprender. Bom, gente, então vocês viram essas principais expressões desse diálogo. Vamos relembrar, então, o que eles estavam conversando, né? O Pedro foi morar nos Estados Unidos, em Nova York, né? Foi isso que a Dani estava perguntando ali dele, perguntando o que ele estava fazendo ali. E ele disse que ele estava em Nova York para estudar. I am here to study English, né? Estudar inglês, melhorar, né? A fluência dele na língua, para que ele possa falar melhor, né, se expressar melhor e entender um pouco mais sobre a cultura norte-americana, ok? Bom, estamos falando aí sobre pessoas que vão para o exterior estudar inglês, né, em outros países. Vamos relembrar então o vocabulário de countries, de países, tá bom? Nós vamos repetir algumas vezes aqui para que vocês possam memorizar o máximo de palavras possíveis. Acompanhem o VT. Countries. USA. Brazil. Canada. England. Australia. Japan. South Africa. Argentina. Ok, então, gente, vamos acompanhar o vídeo mais uma vez agora com os meus comentários. Observem bem, tá? Os países aí. Se vocês não sabem quais são as traduções deles ainda, então acompanhem comigo, que eu vou falar a tradução deles na língua portuguesa. Peguem o caderno de vocês e anotem aqueles countries que vocês esqueceram de copiar ou que não conseguiram durante a nossa aula normal, ok? Vamos acompanhar o VT novamente agora com os meus comentários. Countries, países. Vamos ver o primeiro país que você tem aí. Nós temos o USA, que é os Estados Unidos da América, né? Observem ali na imagem. Vamos para o nosso próximo país ali no mapa. Descendo mais um pouco, eu tenho o país que nós moramos, que é o Brasil, que se escreve com Z na língua inglesa, mas em português é Brasil com S, ok? Vamos ver agora para onde nós vamos. Mais lá na América do Norte eu tenho Canadá. Canadá, que é o Canadá, ok? É um país que fala inglês também. Canadá, Canadá. Atravessando o Atlântico, nós temos alguns países também que falam inglês, como a England, que é a Inglaterra. England, Inglaterra. Vamos para o outro lado do mundo agora, lá na Austrália, né? Que se escreve exatamente igual como em inglês, Austrália, Austrália. Mas lá em cima, né, nós temos os nossos amigos japoneses, o Japan, ok? Que falam japonês também, mas tem o inglês como segunda língua, Japan, Japão.
Lá no sul da África, nós temos a South Africa, que é a África do Sul. Outro país que também tem como idioma oficial a língua inglesa, South Africa. E na América do Sul, nós temos a Argentina, né? Argentina ou Argentina na língua portuguesa. Ok? Então, vocês viram aí os principais países, né, do nosso planeta, mostrei eles para vocês, como se escreve tanto em inglês como em português, para vocês memorizarem, ok? Espero que vocês tenham anotado aqueles que vocês não conseguiram e tiveram mais uma oportunidade de memorizar também o som, né, de como você fala no dia a dia, ok? Vamos começar agora nossos estudos de gramática, de grammar. Vamos falar sobre o verbo to be na sua forma afirmativa, ok? Para que eu uso o verbo to be, gente? Olha só a definição que diz aí. We use to be verb to talk about a state of mind, né? Usamos o verbo to be para falarmos sobre o nosso estado de espírito, né? Se estamos bem ou não naquele dia. Falar também sobre the places you are, os lugares que você está também naquele momento. Sobre sua idade, né? Age, personal features, né? Qualidades, personal features são suas qualidades. Também uso o verbo to be para falar sobre o seu estado de saúde, health, se você está healthy, saudável, ou se está sick, doente, ok? E por fim, professions, que são os jobs, as profissões. Então, eu vou utilizar o verbo to be para eu expressar todas essas funções que vocês acabaram de ver. Estado de espírito, lugares que você está, idade, qualidades, saúde e jobs. Várias situações, né, gente, que a gente precisa saber para poder usar o verbo to be com confiança, ok? Bom, o verbo to be, ele é conjugado de 3 formas. Você tem 3 palavras que vocês usam com os sujeitos. O am, o are e o is, como vocês estão vendo em destaque ali, né? Em vermelho, em red, ok? Essas são as 3 formas do verbo to be. Não existem outras, não vão confundir o verbo to be com os pronomes pessoais, tá? São coisas diferentes, ok? Fiquem atentos. Como vocês estão vendo nessas frases todas aí, o verbo to be são todas as palavras que tem em vermelho, né? O am, o are e o is, tá? Vamos então acompanhar o significado dessas frases aí todas, ok? Observem, gente, que o verbo to be, ele aparece sempre em um local da frase, né? Se vocês observarem aí, ó, observando bem, ele sempre aparece depois do sujeito, que nesse caso todos os sujeitos aí eles são pronomes pessoais, tá bom? Por que nesse caso? Porque sujeitos podem ser pronomes pessoais, nomes próprios, temos outras maneiras, né? Outras qualidades de sujeitos, não é só os pronomes. Nesse caso, todos os pronomes aí, que são sujeitos também, o que vai acontecer? Vão apresentar o verbo to be depois. Ah, teacher, então quer dizer que o verbo to be sempre vai aparecer depois do sujeito na frase? Sim, sempre vai aparecer depois do sujeito na frase, ok? Mas na forma afirmativa, tá bom? Vamos rever as frases novamente aí. Olha só. I am fine. Eu estou bem, né? Eu estou bem. A segunda frase. You are at the park. You are at the park. Você está no parque. He is Brazilian. Ele é brasileiro. He is Brazilian. Agora eu tenho she is tall, ela é alta. She is tall, ela é alta. A última frase dessa primeira parte aí é it is healthy, ele está saudável, né? Lembrando que o pronome it se refere a animais ou coisas e algo que está saudável com certeza é um animal, deve ser um pet, um cachorrinho ou um gatinho, né? It is healthy, ele está saudável. Do outro lado eu tenho, né, frases trabalhando com o are na sua forma do plural, né? Lembrando que o are, essa forma do verbo to be, ela é usada sempre com o pronome you no singular e também com as 3 pessoas do plural, que são aquelas do outro lado ali, ó. We, you e they. Aí você deve estar se perguntando, teacher, você tem 2 o you, tanto no singular quanto no plural? Sim, eles são utilizados, né, contextualizados como você ou vocês. Ok? E sempre vão pedir o are,
e nenhum outro verbo to be. Não se utiliza com o you, nem o am, nem o is. É o are mesmo, tá ok? Então, as outras três frases que nós temos ali é we are in Manaus, nós estamos em Manaus, ok? Naquele momento. You are 20 years old, você tem 20 anos de idade. Teacher, por que o are está sendo traduzido como ter, né? Porque nós, na língua portuguesa, usamos o verbo ter para denominar a nossa idade. Só que na língua inglesa, eles escolheram outro verbo para determinar a idade das pessoas, que é o verbo to be. É algo que você é, que você está, que é a sua idade. You are 20 years old, você tem 20 anos de idade, né? Eu tenho que traduzir exatamente como você fala na língua portuguesa para que você entenda dessa maneira, para que a tradução não fique confusa, né? You are 20 years old, você não pode traduzir como eu sou 20 anos de idade, estaria errado, tá bom? You are 20 years old, você tem 20 anos de idade. E a última frase, they are waiters, eles são garçons, né? Mostrando a profissão daquelas pessoas. They are waiters, eles são garçons. Tudo bem? Lembrando que o verbo to be é o verbo ser e estar, só para vocês firmarem mais esse conhecimento aí. O verbo ser e estar em português, ok? O verbo to be, ele é utilizado no dia a dia com muita frequência, gente. Então, observem agora o mini diálogo que vocês vão ver, mostrando esse verbo to be ali no cotidiano. Acompanhem. O Solomon e a Vitória estão conversando, né? Hello, Victoria. Where are you from? Né? Aí o Solomon pergunta da Vitória. De onde você é? Essa expressão, essa pergunta, where are you from, é muito utilizada para você perguntar a nacionalidade, a origem daquela pessoa, de onde ela é, onde ela nasceu. Where are you from? Ok? E essa pergunta, essa frase, possui o verbo to be are ali na frase, né? Where are you from? Ok? A Vitória responde, I am from England. Eu sou da Inglaterra. Eu nasci na Inglaterra. And you? E você? Aí o Solomon fala, I am from South Africa. Eu sou da África do Sul. Ok? Então, observaram ali como o verbo to be é importante? Nas três frases, você utilizou o verbo to be. Na primeira frase, você tem o are. Na segunda, com a Vitória, tem o I am, o am, que é o verbo to be. E na última frase, também você utilizou am, com o Solomon dizendo I am from South Africa. Ok, gente? Tudo bem até então? Vamos continuar a nossa aula agora trabalhando as nationalities, né? No primeiro momento de vocabulário, nós vimos os countries, que são os países. E aí, como dizer, como falar das pessoas que nascem nesses países? É isso que nós vamos aprender agora. Vamos ver um vídeo sobre as nationalities. Acompanhem aí. Nationalities: USA, American, Brazil, Brazilian, Canada, Canadian, England, English, Australia, Australian, Japan, Japanese, South Africa, South African, Argentina, Argentinian. Então, vocês acompanharam ali um vídeo com as nationalities, né? Todos os personagens ali bem caracterizados com cada país que eles nasceram, ok? Ficou bem legal aí a apresentação para relembrar um pouco desse vocabulário, né? Importante também, assim como countries. Agora vocês aprenderam as nationalities, são as pessoas, né, que nascem em determinados países, ok? Vamos acompanhar então agora a pronúncia dessas palavras. Logo em seguida, vocês vão ouvir também a tradução, o que elas significam na língua portuguesa, tá bom? Então, acompanhem comigo aí o listening and writing, as nationalities. A primeira que vocês têm é American, American.
Vocês podem repetir aí na sala de aula, tá, gente? American, que significa americano ou norte-americano, é a pessoa que nasce nos Estados Unidos. Alright? Tudo bem? A segunda nationality é Brazilian. Brazilian. Brazilian é a pessoa que nasce no Brasil, que é o Brasil, tá? Então, Brazilian significa brasileiro ou brasileira. A terceira nationality é Canadian. Canadian, canadense, né? A pessoa que nasce no Canadá, no Canadá. Aí agora eu tenho English. English, que é inglês ou inglesa, ok? É uma pessoa que nasce na Inglaterra, na England. Agora eu tenho Australian. Australian, que é australiano, australiana, é a pessoa nativa da Austrália, ok? Agora eu tenho Japanese. Japanese é a pessoa que nasce no Japão, japonês ou japonesa. Agora South African. South African, sul-africano ou sul-africana, a pessoa que nasce na África do Sul. E por fim, Argentinian, Argentina ou argentino, é a pessoa que nasce na Argentina. Ok? Então, relembrar aí o vocabulário de nationalities, né? Se vocês não copiaram alguma dessas palavras, essa foi a oportunidade para vocês tê-las todas por completo aí, para ficar bem fresca na cabecinha de vocês, né? Vamos agora trabalhar a gramática, uma das gramáticas que vimos nas nossas aulas, que é dos indefinite articles, dos artigos indefinidos. Vamos relembrar então quais são os artigos indefinidos. Para que serve os indefinite articles? We use this word class to introduce the nouns. Nós utilizamos essa classe de palavras para apresentar e introduzir os substantivos. We use them to all genders. Nós usamos eles para todos os gêneros, but we don't use for plural, mas não usamos no plural, ok? Então, você só utiliza os indefinite articles para o singular, ok, gente? E quais são esses indefinite articles? Vamos ver a próxima imagem. Os indefinite articles são dois, a e an, ok? Eu tenho que saber quando utilizar um ou outro, tá? Não vou utilizar de qualquer jeito. O que vocês já sabem é que eles introduzem, né? Eles são usados antes das palavras dos substantivos, tá? Só que antes de palavras com som vocálico, eu vou utilizar o an. Observem ali as três palavras, an egg, an oven, an airplane, ok? Agora vamos para a próxima imagem que mostra o uso do a, né? We use a, nós utilizamos o artigo a, if the following word starts with spoken consonant. Só usamos o artigo indefinido a antes de palavras que começam com consoantes, que têm um som consonantal, como é o caso de bus e wallet e hotel, que você coloca a em todas elas antecedendo, tá? Com uma breve ressalva para o uso da palavra hotel, aliás, da letra H, né? Algumas palavras com a letra H têm um silent H, que tem o H mudo. Quando isso acontece, você utiliza o an e não o a, ok? Vamos ver então agora os artigos indefinidos sendo usados no dia a dia. Tem uma pequena conversation, um pequeno diálogo para vocês verificarem. Ó. Solomon e Vitória estão conversando. Hello, is there a blue scarf? Oi, tem algum cachecol azul? Aí ela diz, yes, there is. Let's get one and leave. I need a white shorts too. Né? Sim, tem. Vamos pegar um e vamos embora. Eu preciso de um short branco, né? Gente, ali na palavra blue, antecedendo a palavra blue, que começa com uma consoante, tem um som consonantal, eu acrescentei o a, né? E no segundo balão, onde a Vitória fala, a white shorts, né? Você tem antes da palavra white, que começa com consoante, o artigo indefinido a, tá? Mostrando para vocês que também os artigos indefinidos são muito usados no dia a dia. Alright, tudo bem?
Vocês lembram que durante as nossas aulas também vimos o vocabulário de house tools, que são os utensílios domésticos, né? Aqueles objetos que nos ajudam a facilitar a vida no dia a dia. Vamos relembrá-los agora no VT? Vamos acompanhar aí? Let's go! Outlet. Fire alarm. Faucet. Flashlight. Hose. Tube. Door lock. Lamp. Drain. Sink. Vocês acompanharam então comigo aí, né, os house tools, que são os utensílios domésticos que ajudam vocês nas casas, nas residências. Tudo bem? Outro grupo de vocabulários que vimos na nossa aula, nas aulas semanais, né? Vamos acompanhar agora o listening and writing, né? Vamos praticar a pronúncia desses mesmos vocabulários e também a tradução destas palavras importantes, tá bom? A primeira palavra que vocês estão vendo é outlet, que significa tomada, outlet, ok? Logo em seguida eu tenho fire alarm, que é alarme de incêndio. A terceira palavra, faucet, que é torneira. Depois vocês vão ver a palavra flashlight, que é lanterna. Hose, que é cano. Aliás, hose, mangueira. Depois sim eu tenho tube, que é cano. Logo depois door lock, que é fechadura. Lamp, luminária. Drain, ralo. E por fim a última palavra sink, que significa pia. Ok? Então vocês acompanharam o vocabulário de house tools também, né? Mais um grupo de palavras para vocês memorizarem aí. Vamos agora para a gramática número 2, que é dare to be verb, que é o verbo dare to be na sua forma afirmativa. Para que eu preciso utilizar o verbo dare to be? Dare to be verb is used to demonstrate things in a given place. Você usa o verbo dare to be para demonstrar coisas em um determinado lugar, né? Seria o equivalente ao verbo ter no sentido de existir na língua portuguesa. Tem um carro na garagem, né? Tem um passarinho em cima do telhado e por aí vai, né? Os exemplos com o verbo ter na língua portuguesa, que é o equivalente do verbo dare to be. Bom, eu tenho duas formas de trabalhar o verbo dare to be. Eu tenho a forma no singular, que é o there is, e eu tenho a forma no plural, que é there are. Vamos ver exemplos agora com o verbo, com a forma there is. Acompanhe a próxima imagem. We use there is to demonstrate a thing in singular, né? Como eu disse para vocês, nós utilizamos o verbo there is, né? Essa expressão there is, para demonstrar coisas no singular. Olhem os três exemplos. There is a white outlet next to the door. Tem uma tomada branca próximo à porta. There is one hose in the yard. Tem uma mangueira no quintal. E a última frase, there is a broken faucet here. Tem uma torneira quebrada aqui. Todas as frases no singular, por isso utilizei o there is. Vamos ver agora o there are, como ele é utilizado no plural. Observem a próxima imagem. There are some flashlights on the counter, né? Tem algumas lanternas em cima do balcão, né? Lembrando que o there are você utiliza para o plural. There are many old lamps in this room. Tem muitas luminárias antigas nesse local, nesse recinto.
E por fim você tem There are 5 fire alarms only in the kitchen. Vocês têm 5 alarmes de incêndio somente na cozinha. Então vocês têm 3 frases utilizando there are e todas estão no plural. Ok? Vamos agora para os mini diálogos verificar o there to be sendo utilizado no dia a dia. Solomon ali usando, ó, I think there is a hose in this old house, né? Olha o verbo there is aparecendo ali. Let's use it to wash the yard. Próxima frase que eu tenho é It is better use buckets. É melhor usar baldes, don't you think? Né? E a última frase, You don't have much time. We need to wash it before mom comes. Ele fala que é melhor a gente se apressar porque a minha mãe está para chegar. No começo do diálogo vocês viram ali o there is sendo utilizado. Vamos ver outro diálogo também com o verbo there to be. I think there is, né, a plumbing store near here, né? Júlia usando ali o verbo there to be com a expressão there is. Eu acho que tem uma loja de encanamentos aqui próximo. E a Vitória fala, Why do you need a plumbing store? Por que você precisa de uma loja de encanamentos? E ela fala, Because mom need a new faucet. Porque a mamãe precisa de uma nova torneira. Ok, gente? Então revisamos aqui todos esses conteúdos de vocabulário e gramática da nossa aula, né? Uma delas, né? Vocês vão ver mais coisas com a professora Cristiane mais tarde. A sua aula continua no próximo vídeo.